Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, quero mostrar para vocês aqui uma automação utilizando o SAP Analytics Cloud e Python. Sabe aquela interação que tu precisa fazer, tipo, todo dia ir lá exportar alguns arquivos e mandar para alguém? Pois então, o que nós vamos fazer vai ser automatizar essa situação utilizando esses dois recursos. Vou dar um exemplo para vocês depois ao longo da demonstração, tá? Primeiro vou mostrar para vocês isso acontecendo e depois a gente vai entrar mais no detalhe, tá? Eu vou dar um play agora aqui, eu estou no VS Code, tá? Já estou na minha máquina virtual, estou no meu Virtual Env já aqui do Python. E a partir daqui nós vamos dar um play e vamos ver o que vai acontecer, tá? Dei o play, ele abriu automaticamente já o navegador. Ele está informando ali um usuário e senha da Microsoft, porque sempre que ele está nessa modalidade autônoma, automática, ele como se fosse abrir um navegador no modo anônimo, tá? Então aqui, estou olhando, ele abriu a análise, já apareceu ali, ele desmarcou todos os indivíduos que tem ali no nosso input control, né? No nosso controle de entrada ali da análise, vai marcar só um indivíduo por vez para fazer a exportação. Se vocês olharem aqui em cima no topo do navegador, está escrito ali, ó, o Chrome está sendo controlado por um software de teste automatizado. Quer dizer que ninguém está fazendo essa interação. Tudo que ele está fazendo aqui, ele está fazendo sozinho. Tá? Isso é importante, tá? Ó, então ele vai desmarcar agora o João ali, vai marcar o Júlio, vai também fazer a exportação do arquivo do Júlio. Olha só que bacana. Exportou os 3 arquivos, ele finalizou a operação dele, ele vai fechar o navegador sozinho e vai ficar como se nada tivesse acontecido. Então agora se nós entrarmos aqui, ó, na nossa pasta de downloads, tá ali os 3 arquivos, o arquivo do Júlio, do João e do José. Então se nós abrirmos o PDF dele, você vai ver que é só os dados do Júlio, ó, Júlio não atingiu, só os dados do João, que também não atingiu a meta, e só os dados do José, tá, que também não atingiu a meta aqui nesse cenário aqui, mas está tudo certo, tá? Isso aqui é só um exemplo. Vamos entender agora como é que isso aqui funciona? Bom, aqui está o nosso código, tá? Eu precisei fazer alguns imports, tá? O primeiro import login, na verdade, é o meu outro arquivo .python, onde eu estou guardando meu usuário, senha e a URL daquela análise. O intuito é justamente só esse, tá? Para não ficar visível aqui no vídeo. Eu uso o time, que é para ele aguardar um pouco. Então o time eu faço o seguinte, eu uso um recurso chamado time sleep, que eu digo para ele, ó, espera por alguns segundos. Por quê? Quando eu abro uma página, ela leva um tempo para carregar toda a página. Se eu só abrir a página e o script já fizer a próxima interação, ele vai dar erro porque ele não vai encontrar o recurso que nós estamos tentando utilizar, porque ele ainda não carregou. Então é importante que a gente espere um pouco, carregar a página, para depois nós tomar uma ação e fazer alguma interação. É como se você estivesse clicando na página e tentando botar usuário e senha. Não vai fazer sentido, ele não está nem com a caixa aberta ainda. Estamos importando o OS, que é um pacote do Python que tu pode dar comandos de sistema operacional, tá? Esse cara a gente utiliza para mudar o nome do arquivo lá, senão ficaria Python mais saque 1, Python mais saque 2, Python mais saque 3, e nós botamos Python mais saque e o nome do indivíduo, tá? E o Selenium, que é o cara que faz essa mágica acontecer. Tá? O Selenium é o cara que consegue interagir dentro de uma página HTML. Tá? Então aqui eu estou importando, trazendo para cá o usuário e a senha e a URL, tá? Que eu estou mandando com o return de lá. Aqui eu estou dizendo que eu estou utilizando meus drivers de Google Chrome. Poderia ser de Mozilla, poderia ser de Edge, poderia ser de Safari? Sim, poderia. Inclusive, depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o meu GitHub, que tem todo esse código com mais detalhes aonde vocês baixam outros tipos de driver, quer usar outro navegador, alguma coisa assim. Aqui eu estou dando um get na URL, eu estou pegando essa URL, e aqui eu estou usando lá o time sleep de 3 segundos. Eu estou dizendo para ele, ó, espera essa página carregar por 3 segundos para depois tu dar sequência. Agora aqui é o seguinte, nós estamos fazendo a primeira interação, que é
colocar o usuário e clicar lá no botão. Como é que eu sei, como é que eu encontro isso lá dentro do HTML? Então eu estou usando um elemento, tá? Estou carregando para dentro do elemento um drive, ponto, driver, esse cara aqui, tá? E eu estou dando um find element by ID. Então estou dizendo para ele assim, ó, procura lá dentro da página um elemento que o ID dele é I0116. Como é que a gente acha esse cara? Aqui no Google Chrome, eu vou só acessar essa página inicial, tá? Tá vendo essa telinha aqui, ó? Botão direito nela, inspecionar, e ele vai trazer para nós aqui selecionado este elemento que a gente clicou com o botão direito inspecionar. E se vocês olhar aqui o ID dele, ó, I0116. Então eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, procura este elemento, que é este cara aqui, e coloca lá, escreve lá, ó, o usuário. Aí daí a gente escreve o usuário lá naquela caixinha, e depois o que eu faço? Eu procuro o elemento do botão e digo para ele, dá um clique. E ele vai lá e clica no botão. Novamente, aguardo 2 segundos para a próxima página abrir. Procuro o elemento I0118, mesma operação, botão direito, inspecionar, procuro o elemento. Cadastro, dou um send keys e cadastro a senha nesse elemento, lá naquela caixinha. E lá no botão, se vocês olharem, o botão tem o mesmo código, tá? Porém, na segunda tela, ele já tem um comportamento diferente, ele é um submit, ele não é mais um clique. Mas é só comportamento, isso aí faz parte, o programador decidiu fazer assim, tá? Aguardo mais uns segundos e daí na próxima tela, que eu tenho que responder lá sim, eu dou um sim e ele vai entrar na análise. O que eu faço aqui, ó? Para facilitar o nosso trabalho, eu poderia fazer esse nosso script, ele entrar no primeiro cara, ir lá marcar o primeiro cara, fazer toda a operação, desmarcar ele, fazer de novo, e assim por diante, e esse código poderia se tornar muito extenso. Isso não é uma boa prática de programação. O que eu fiz? Eu criei uma lista, tá? Então eu criei uma lista que tem os 3 indivíduos que eu tenho que marcar ou desmarcar. Tá? Os 3 indivíduos que eu tenho que procurar lá, que eles estão lá no meu input control, tá? Então aqui, ó, se vocês olharem lá, depois eu mostro para vocês no detalhe, mas se vocês olharem lá, tem o José, o João e o Júlio. E esse cara poderia ser 200, 500, tanto faz a quantidade desses caras aqui. Agora aqui, o que nós vamos fazer? Eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, aguarda 5 segundos, tá? Espera 5 segundos para a página carregar direitinho. E eu estou fazendo um for aqui, for x em lista, input control, então eu estou dizendo para ele entrar nessa lista aqui, e eu estou dizendo o seguinte, ó, procura o elemento que tem esse nome, aonde, ó, contém o texto. Então aqui eu não estou procurando um ID, porque no meu input control não tem um ID, ele até tem, tá? Mas é mais complicado, se tivesse 200 caras seria muito complexo de fazer. Então é mais fácil tu dizer para ele assim, ó, procura onde contém o texto X. Então o que é o X? Eu estou passando por dentro da lista. Então quem é o primeiro cara da lista? O José. Então o que ele vai fazer vai ser o seguinte, ó, ponto barra barra. Isso depois lá no GitHub tem explicando direitinho como é que você utiliza o Selenium, todos esses comandos dentro do Selenium, mas aqui já tem ele funcional, então eu estou dizendo para ele assim, ó, ponto barra barra, aonde contém o texto X, então onde contém José, tu vai dar um clique e faz isso de novo até acabar a lista. Então ele vai entrar de novo, vai lá no João, vai dar um clique, vai no Júlio, vai dar um clique. O que eu estou fazendo aqui? Estou desmarcando todo mundo lá da minha lista, para não ter o problema de eu entrar e daí ficar 2 caras marcados, por exemplo. Não, primeiro eu entro e desmarco todo mundo. Agora aqui que a mágica acontece, tá? Ó, se vocês olharem um código pequenininho aqui, já acabou, tá? Então aqui é o seguinte, eu estou dizendo para ele, ó, aguarda de novo 10 segundos e nós vamos fazer um for, para nós poder navegar na nossa
lista input control. Então nesse for, o que nós vamos fazer? Eu estou dizendo para ele, ó, procura aonde contém o texto o X, que é o primeiro cara lá, que vai ser o José, e dá um clique. Então eu desmarquei todo mundo e agora estou clicando só no José. Próximo passo que eu vou fazer agora aqui, eu vou procurar a div que contém uma classe e o nome dessa classe é este cara aqui e dá um clique. O que é esse cara aqui? O salvar. Como é que eu descobri ele? Botão direito, inspecionar, mesma situação. Depois eu vou procurar o elemento que contém o texto export 3 pontinhos. Quando eu dar um salvar, lá embaixo tem um export 3 pontinhos. E digo para ele esperar 2 segundos, tá? Porque ele leva um tempinho para abrir a tela da nossa próxima interação. Aí a nossa próxima interação, que é aquela telinha do export que abre, nós vamos dizer para ele, ó, driver find element by xpath. E eu vou procurar o botão que contém a classe e está aqui o nome da classe. E eu digo para ele dar um clique, que é o botão exportar lá embaixo. Digo para ele esperar 10 segundos, por causa que tu clica em exportar e ele aparece aquela barrinha carregando, que é quando ele já está fazendo o download do arquivo. Agora aqui, o que eu estou fazendo é o seguinte, ó, eu estou usando lá o OS, que eu importei lá em cima, lá o import OS, e aqui no OS eu estou renomeando o arquivo, ó. Todos os arquivos têm o nome de sac.python, ficaria sac.python, sac.python entre parênteses 1, sac.python entre parênteses 2. E o que eu estou fazendo é substituindo eles por sac.python, espaço e o primeiro nome da lista, segundo nome da lista, terceiro nome da lista. E a última ação que eu faço aqui é, ó, se vocês olharem exatamente igual a primeira, ó, eu clico no campo de novo para desmarcar esse cara e vou para o próximo elemento. E a última ação que nós vamos fazer é fechar o navegador. E assim a gente consegue fazer o arquivo exportar vários documentos, selecionando cada um dos caras do elemento. Com Selenium, pessoal, é possível usar menu drop-down, radio button, check button. Então dá para usar uma infinidade de recursos. O Selenium é um recurso poderosíssimo, poderosíssimo. Vou mostrar mais uma vez para vocês isso acontecendo, a operação acontecendo, agora que vocês já entenderam como é que funciona a dinâmica. E depois eu convido vocês aí no GitHub lá, e daí olhar o código, tá, em detalhadinho. Se tiver dúvida o que faz alguma opção do código, volta aqui no vídeo. Ó, então vamos dar um executar, ó, abriu, ó lá, ó, botou o usuário sozinho, botou a senha, clicou no sim, entrou na página, o código está esperando a página carregar. Olha só que fantástico isso. Tá lá, ó, os 3 caras marcados, desmarcou os 3. Vai marcar o José. Vai fazer a operação de... Olha lá, é muito rápido o que ele faz, mas tu viu que ele deu um save export. Ó, já exportou o primeiro arquivo, aqui embaixo dá para ver ele, ó. Vai desmarcar o José, vai marcar o João, ó, deu um save export, ó, o export lá embaixo. Deu barrinha carregando, salvou o segundo arquivo. Desmarcou o João, vai marcar o Júlio e vai fazer a mesma coisa. Então, se você tem que fazer isso para 100, 200 vendedores por dia, porra, é fantástico, né? É só esperar. Ah, e detalhe, aqui ele está abrindo a tela do navegador, mostrando para nós, para um intuito educacional, para nós entender o que ele está fazendo. Mas a gente pode usar ali o options ali, a gente pode fazer com que ele não mostre nada na tela, e vai fazer essa operação sem ninguém ficar sabendo. Ele está fazendo, mas ele não abre a tela do navegador na tela. Ele só faz a operação, tá? E não fica mostrando o que ele está fazendo, os passos que ele está fazendo. Aqui nós estamos deixando o modo de nós entender a dinâmica, entender o estudo que ele está utilizando para fazer isso. Certinho? Muito obrigado, valeu.
análise na hora. Logo eu vou mandar para vocês mais vídeos com mais macetes, assim, algumas dinâmicas com Excel, com alguns outros recursos bem bacana. Eu gosto muito do Analytics, tá? Mas eu vou mostrar para vocês um negócio bem bacana aí. Valeu? É isso aí.